Antes de começar, se você acredita que um simples gesto pode mudar a vida de alguém, fica comigo até o fim desse vídeo. Essa história não é sobre títulos, nem fama. É sobre um menino que quase desistiu e alguém que viu nele o que ninguém mais via. Quando Cristiano Ronaldo apareceu naquele podcast, ninguém esperava que ele fosse abrir o coração daquele jeito. O começo foi leve, todo mundo rindo, contando causos engraçados de vestiário. Até que, de repente, ele ficou em silêncio. Olhou para o microfone, ajeitou a gola da camisa, respirou fundo e soltou. Eu quase larguei o futebol. E ninguém nunca soube disso. O estúdio parou. O apresentador ficou sem reação. Só fez um sinal com a cabeça, tipo: Fala, cara, a gente tá te ouvindo. E aí o Cristiano começou a contar uma parte da vida dele que nunca tinha sido contada. Não nos jornais, nem nas entrevistas, nem nos documentários. Eu tinha 12 anos, ele disse, e estava morando no alojamento do Sporting, em Lisboa, longe da minha mãe, dos meus irmãos, da ilha, da minha casa. Eu não conhecia ninguém, não entendia o jeito das pessoas falarem, era tratado como o moleque da madeira que falava engraçado. Ele contou que chorava quase toda noite. Não era frescura, não era drama. Era solidão mesmo. Imagina um menino magrinho, com um sotaque diferente, cheio de sonho, mas sem ninguém para dividir aquele peso. Os outros riam dele. Um técnico chegou a dizer que ele corria demais e jogava de menos. Aquilo doía. Já deixa seu like se você acredita que uma atitude pode mudar uma vida. E comenta "Eu acredito" se você quer ver mais histórias como essa aqui no canal. Teve uma noite que ele pensou: eu não aguento mais. Juntou as roupas na mochila e ia embora. Ia sair do alojamento, pegar o trem e voltar para Funchal. Não queria mais saber de bola, de treino, de nada. Ele só queria abraçar a mãe dele e dizer: desculpa, não deu. E foi aí que apareceu um cara. Um outro jogador do clube, uns 2 ou 3 anos mais velho, chamado Miguel. Não era estrela, nem capitão, nem nada, mas era gente boa. Notou que o Cristiano estava estranho. Não perguntou nada, só bateu na porta do quarto e falou: Ô moleque, vamos jantar com a gente? Ronaldo disse que na hora nem entendeu. Ele estava com o coração apertado, um nó na garganta, prestes a ir embora. E aquele convite simples desarmou tudo. Ele foi. Sentou na mesa com os outros meninos. Comeu arroz, frango grelhado e deu uma risada pela primeira vez em dias. Ali, naquele momento simples, ele sentiu que não estava mais sozinho. Foi isso que me segurou, ele contou. Não foi um gol bonito, nem um treino incrível. Foi um prato de comida e alguém que viu que eu existia. O estúdio ficou em silêncio. Não era o silêncio constrangedor. Era aquele silêncio de respeito, sabe? De quem tá sentindo tudo junto. O apresentador não falou nada, só deixou o Cristiano continuar. Naquela noite, ele disse, o Miguel não me deu conselho nenhum. Ele nem sabia que eu ia desistir, mas só o fato dele me chamar para jantar fez eu pensar, talvez tenha alguém aqui que acredita em mim. Ele segurou a emoção, passou a mão no rosto e soltou uma frase que ficou na minha cabeça até agora. Às vezes, o que salva a gente não é alguém que fala bonito, é alguém que simplesmente aparece. E olha, eu sei que tem muita gente assistindo esse vídeo agora que já pensou em desistir também. Não tô falando só de futebol, não. Tô falando de vida, de trabalho, de sonho, de luta. E talvez você só precise de um sinal para continuar. Um gesto simples. Vamos jantar com a gente? Se essa história já te pegou de algum jeito, fica comigo. Porque o que vem depois é ainda mais forte. Porque aquele menino que quase foi embora virou o Cristiano Ronaldo que o mundo conhece hoje. Mas só por causa de um cara que ninguém conhece. Pelo menos, ainda. Naquela noite, depois do jantar com Miguel e os outros meninos, o Cristiano voltou para o quarto com a cabeça diferente. Ele não tinha falado nada para ninguém sobre ir embora, mas por dentro, ele sabia.
Se aquele convite não tivesse vindo, ele já estaria no caminho de volta para Madeira. Se esse tipo de história te toca, já comenta o número 1 aí embaixo e se inscreve no canal. E se não tocar, faz o seguinte: curte do mesmo jeito, que talvez no final você mude de ideia. Mas a ficha caiu ali. Ele ainda podia tentar mais um pouco. Só que a vida não ficou fácil de uma hora para outra, não. No dia seguinte, ele acordou com a mesma saudade da mãe, a mesma dor no peito, só que com um pouquinho mais de força. E isso, às vezes, já é tudo que a gente precisa para continuar. Um pouquinho mais. Nos treinos, ele começou a correr ainda mais. Ficava depois dos outros irem embora. Batia falta sozinho. Corria com peso nas pernas. Os técnicos começaram a perceber. Mas, ao mesmo tempo, alguns colegas não gostaram. Tinha menino ali que se sentia ameaçado. Começaram as piadinhas. Esse aí pensa que é quem? Vai morrer tentando. E teve um dia que foi o pior. Cristiano foi chamado na sala de um treinador mais velho. Ele achou que ia ouvir um parabéns, alguma coisa positiva. Mas o cara olhou para ele e disse: Você treina demais, garoto. Isso aí não é normal. Talvez seja melhor te mandar de volta para o time júnior. Aqui é nível mais alto, não é lugar para se matar. Foi como uma facada. Ele saiu dali em silêncio, não falou com ninguém. Foi direto para o banheiro do alojamento, trancou a porta, sentou no chão e chorou. Sozinho, quieto, igual da outra vez. Mas dessa vez, ele não queria ir embora. Ele queria ficar. Ele só não sabia como. Aí vem o detalhe que ninguém sabe. 2 dias depois, Miguel bate na porta de novo. Mas não era para jantar, nem para conversar. Era para dar uma coisa, uma chuteira, velha, usada, mas era dele. E o Miguel disse só isso. Tá na hora de parar de correr para fugir e começar a correr para conquistar. Cristiano segurou a chuteira com as 2 mãos e não falou nada, mas por dentro, algo mudou. Ele percebeu que alguém realmente acreditava nele, não com palavras bonitas, mas com atitude. A partir daí, ele virou outro. Começou a correr com propósito, a treinar com raiva. Mas não uma raiva ruim. Era aquela raiva boa, de quem quer provar que consegue. De quem ouviu, você não vai dar em nada tantas vezes, que agora só queria calar todo mundo com gol. E olha, demorou um pouquinho, mas o momento chegou. Jogo treino contra os titulares do Sporting. O técnico nem ia colocar ele em campo, mas no finalzinho, faltando 15 minutos, botaram o moleque. E o que ele fez? 2 gols, uma assistência. Todo mundo calado. Até o treinador que tinha duvidado ficou parado, sem saber o que falar. Só chamou ele depois do treino e disse: Você me fez engolir as palavras. Cristiano só fez que sim com a cabeça. Por dentro ele estava gritando, mas por fora ele segurou, porque ele sabia que ainda tinha muito pela frente. Só que ali foi o ponto de virada. E Miguel? Miguel estava lá, encostado na grade, olhando. No fim do treino, ele não falou nada. Só deu um tapinha nas costas e sussurrou: Eu avisei. E sabe o que é mais bonito? Cristiano guardou aquela chuteira. Até hoje. Ele falou isso no podcast. Disse que levou ela para casa quando voltou para visitar a mãe na Madeira. Mostrou para ela e disse: Foi isso aqui que me segurou. Não foi ouro, não foi fama. Foi essa chuteira velha. E o cara que me deu ela. A gente vê o Cristiano Ronaldo hoje e pensa que ele sempre foi confiante, forte, inabalável. Mas não. Teve dias que ele queria sumir. Teve dias que ele se sentiu um erro. E se não fosse por alguém que estendeu a mão, talvez ele tivesse mesmo voltado para casa e desistido. Então, se você está assistindo isso agora e está naquele ponto de quase soltar tudo, respira. Talvez você só precise de um Miguel na sua vida. E se ninguém aparecer,
Tenta ser esse Miguel para alguém, porque às vezes o mundo não precisa de heróis. Precisa de gente que vê o outro, que chama para jantar, que empresta uma chuteira, que olha nos olhos e diz: vai lá, você consegue. Depois daquele treino em que Cristiano marcou 2 gols e calou a boca de meio mundo, as coisas começaram a mudar. Não foi do dia para a noite, mas mudou. Ele começou a ser olhado com mais respeito. Os treinadores passaram a prestar mais atenção. E os colegas que antes riam dele começaram a ficar em silêncio. Mas o mais bonito era que o Cristiano não mudou quem ele era. Continuava calado, focado, com o mesmo olhar de quem tinha fome. Fome de provar, fome de vencer. Mas agora tinha uma coisa diferente: confiança. A tal confiança que nasce quando alguém acredita em você antes de todo mundo. E esse alguém ainda era o Miguel. Miguel tinha subido para o time B, então eles quase não se viam mais no dia a dia. Mas sempre que tinha oportunidade, Cristiano ia atrás. Às vezes só para falar um obrigado, outras vezes só para estar perto. Porque quando alguém salva a gente de desistir, a presença daquela pessoa vira abrigo. Mesmo que não digam mais nada. E aí veio o primeiro jogo oficial de Cristiano com a camisa do time júnior. Era jogo contra um rival forte, com um olheiro na arquibancada e tudo. Era o tipo de jogo que poderia mudar uma carreira. E mudou. Cristiano estava nervoso, claro. Tava com a cabeça a mil. Antes de entrar em campo, foi pro vestiário e quem estava lá, encostado na porta, de braços cruzados? Miguel. Ele não falou nada de motivação, não fez discurso. Só chegou, colocou a mão no ombro do Cristiano e disse: vai lá. Hoje você começa a escrever sua história. E foi o que aconteceu. Cristiano destruiu no jogo. Gol, assistência, drible, raça. Mostrou para todo mundo que não estava ali por acaso, que por trás daquele menino da madeira, magrelinho, tinha um leão. E quando acabou o jogo, ele correu direto para o banco de reservas e mostrou a chuteira. Aquela velha, aquela do Miguel. Levantou no alto com orgulho. Ninguém entendeu o gesto, mas ele sabia o que significava. Era o jeito dele dizer: eu tô aqui por causa disso, por causa daquele que me deu essa chance. O tempo passou. Cristiano foi subindo. Time B, time principal, convocação para a seleção de base. E lá no meio da correria, dos treinos, das viagens, ele ainda arrumava tempo para escrever. Escrever cartas. É isso mesmo. Cartas. Porque naquele tempo, Miguel já tinha saído do clube. Uma lesão grave no joelho forçou ele a parar. Tava morando com a mãe, trabalhando num mercadinho pequeno lá na vila onde cresceu. A carreira dele tinha sido interrompida, mas o legado dele não. Cristiano mandava carta, às vezes só uma frase: hoje eu treinei por nós dois. Ou então: tô jogando com a sua chuteira na mala. E Miguel respondia, com letra torta e palavras simples: fico feliz de ver você voando, irmão, mas nunca esquece de quem você é. E Cristiano não esquecia. Mesmo quando já tinha contrato, patrocínio, manchete, ele seguia carregando aquela gratidão no peito como uma medalha invisível, porque ele sabia, não era sobre vencer sozinho, era sobre lembrar quem segurou sua mão no começo. Aí chegou o dia do jogo mais simbólico da carreira dele até então. Final da Taça Sub-17. Estádio lotado. Transmissão ao vivo. Gente importante assistindo. Era a chance de mostrar para o mundo que o moleque da madeira tinha virado realidade. E antes de entrar em campo, ele fez algo que ninguém esperava.
tirou do bolso uma folha dobrada, velha, e prendeu no meião. Era a carta do Miguel, aquela que ele tinha escrito quando se despediu do clube, depois da lesão. Dizia assim: se um dia você estiver num jogo importante e sentir medo, lembra, você já venceu antes mesmo de entrar em campo, porque você ficou quando todo mundo achou que você ia embora. Cristiano entrou em campo com aquela carta ali, no tornozelo, e jogou como se tivesse o Miguel dentro dele. Ganhou, fez gol, foi eleito o melhor em campo. Mas o que ele fez depois é que ficou para sempre. No vestiário, ainda suado, ele ligou para o Miguel, pôs no viva-voz e disse: esse título é seu também, porque aquele jantar mudou tudo, aquela chuteira mudou tudo, você mudou tudo. Do outro lado da linha, Miguel não conseguiu falar. Chorou, só chorou. E Cristiano também. Ali não tinha celebridade, nem jogador caro, nem estrela. Ali tinha dois meninos, um que quase desistiu e outro que estendeu a mão no momento certo. E é por isso que essa parte da história nunca foi contada nas câmeras. Porque não dá para filmar gratidão, não dá para gravar o que o coração guarda, só dá para sentir. Então, se você chegou até aqui, quero te dizer uma coisa. Talvez você já tenha sido o Cristiano, prestes a desistir. Ou talvez você já tenha sido o Miguel, estendendo a mão para alguém. Seja qual for o lado, saiba que isso importa, e muito. Porque às vezes, a vida da gente muda não por grandes acontecimentos, mas por um jantar, uma chuteira, uma palavra no momento certo. E isso, ninguém tira da gente. Depois daquele jogo da final, onde Cristiano carregou a carta do Miguel no meião, as coisas mudaram de vez. O nome dele passou a ser falado com respeito nos corredores do clube. Vieram convites, propostas, entrevistas. Mas ele ainda era aquele menino com o mesmo foco, a mesma disciplina. Só que agora, com voz. Ele começou a ser escutado. E a usar essa escuta para fazer algo que muita gente ignora quando começa a vencer: ajudar quem está no começo. Porque tem uma coisa que Cristiano nunca esqueceu: o gosto de quase desistir. O vazio que bate quando você está longe de casa, sendo julgado por tudo. Pelo jeito de falar, pelo corpo, por errar um passe. E isso ficou nele, tão forte que ele decidiu fazer diferente. Então, toda vez que um garoto novo chegava no clube, tímido, calado, perdido, adivinha quem era o primeiro a puxar conversa? Ele mesmo. Cristiano não fazia discurso. Ele não era desses. Mas chamava o moleque para jantar, para bater bola no fim do treino, dava um par de chuteiras que não usava mais. E, principalmente, escutava. Porque às vezes, o que o outro precisa não é conselho. É só ser ouvido. Um desses garotos contou anos depois, numa entrevista, que estava decidido a voltar para casa, que não aguentava mais o clima, mas que numa noite, Cristiano sentou ao lado dele no refeitório, botou uma fatia de pão no prato dele e falou: segura mais um pouco, já já você se acostuma. Eu também quis ir embora. Essa frase segurou o garoto ali, e ele virou jogador profissional. Cristiano nunca contou isso para ninguém, mas a verdade é que ele virou o Miguel da nova geração, sem querer aplauso, sem filmagem, sem nada. Só com presença, porque ele sabia o valor de um gesto simples. E sabe o que é mais louco? Anos depois, já famoso, ganhando prêmio, capa de revista, ele ainda guardava aquela chuteira do Miguel, aquela toda gasta, com as travas tortas. Levava na mala quando viajava, botava na estante onde ninguém via, mas ela estava lá, sempre. Até que um dia, durante uma viagem de folga, Cristiano decidiu fazer algo que há muito tempo queria fazer: visitar o Miguel. Não era para dar presente, nem fazer surpresa. Era só para estar com ele, tipo uma dívida de alma que ele precisava pagar. Mas não com dinheiro.
com tempo, com gratidão. Pegou o carro, sem avisar ninguém, dirigiu até a cidadezinha onde Miguel morava. Chegou lá no mercadinho, onde ele trabalhava empacotando sacola. Entrou, olhou nos olhos dele e disse: Você tem um tempo para conversar comigo? Miguel congelou. Ficou parado olhando para ele, tipo: Não é possível. E quando percebeu que era verdade, os dois riram juntos, daquele jeito que só quem tem história compartilha entende. Foram caminhar até uma pracinha. Sentaram num banco de cimento, como dois senhores aposentados, e ficaram ali, falando da vida. Cristiano contou tudo, das dores, das pressões, das vezes que quase desabou, e de como, cada vez que isso acontecia, ele lembrava do Miguel entrando no quarto e dizendo: Vamos jantar. Miguel ouviu tudo em silêncio. No fim, ele só disse: Eu só fiz o que meu coração mandou, irmão. E aí veio o momento que arrepiou. Cristiano tirou da mochila a chuteira, a velha, e entregou de volta para o Miguel. Isso aqui é seu. Eu só estava cuidando até poder te devolver, porque foi isso que me segurou no momento mais difícil da minha vida. Miguel não sabia o que dizer. Pegou a chuteira nas mãos, apertou contra o peito e chorou, do jeito que homem chora quando não aguenta mais guardar. Cristiano ficou quieto, porque naquele momento não tinha mais nada para falar. O que precisava ser dito já estava no ar. E foi ali, naquela praça simples, sem holofote, sem câmera, sem repórter, que os dois entenderam que tinham feito algo muito maior que futebol. Tinham feito história, história de gente, de laço, de gratidão. Cristiano passou o fim de semana ali, dormiu na casa da mãe do Miguel, comeu arroz com feijão e ovo frito, jogou dominó na calçada, riu com os vizinhos e saiu dali mais leve, mais inteiro. Ele voltou para o mundo dos estádios, da fama, dos contratos, mas alguma coisa dentro dele tinha mudado, porque ele tinha voltado para a raiz, para a origem, e reencontrado a parte de si mesmo que o mundo às vezes tenta calar. O menino. O menino que chorava sozinho no quarto. O menino que só queria alguém para dizer: fica mais um pouco. E Miguel foi esse alguém. Por isso, quando perguntam para o Cristiano qual foi o maior gol da carreira dele, ele sempre dá um sorrisinho de canto de boca e responde: Não foi em campo, foi fora, quando eu decidi ficar. E ele ficou. E por ter ficado, mudou tudo. Se você ainda está aqui, ouvindo essa história, talvez seja porque lá no fundo você também já teve vontade de desistir. Ou talvez você já foi o Miguel de alguém. De qualquer forma, só queria te lembrar: seu gesto importa. Mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça pequeno. Às vezes, é só disso que alguém precisa para continuar. Depois daquela visita na cidadezinha do Miguel, Cristiano voltou para o mundo real. Treino, jogo, mídia, contrato, viagem, pressão. A vida de um atleta de elite não para, mas alguma coisa dentro dele ficou diferente. É como se, ao reencontrar o Miguel, ele tivesse recarregado uma parte da alma que estava ficando pesada, e isso refletiu em campo também. Nos meses seguintes, Cristiano jogou como se tivesse com fogo nos olhos. Era gol atrás de gol. Jogo grande? Ele aparecia. Jogo decisivo? Ele resolvia. A imprensa começou a falar. Nasceu uma lenda. Mas ele sabia. As raízes estavam lá atrás. E era por isso que ele não deixava a cabeça subir. Porque quem se lembra de onde veio nunca perde o chão. Só que aí veio o momento que todo mundo tem na vida. Aquele dia em que tudo parece desmoronar. Foi numa final de campeonato internacional, jogo gigante, o mundo todo assistindo. E logo nos primeiros minutos, pancada no joelho. Cristiano caiu no gramado e ficou. Tentou levantar. Tentou continuar.
Mas não deu. Saiu chorando. Muita gente achou que era drama, exagero, mas ele sabia. Ali tinha alguma coisa séria. A imagem dele sentado no banco, com os olhos cheios d'água, rodou o mundo. Mas o que ninguém viu foi o que aconteceu depois, no vestiário. Ele ficou sozinho. Com o uniforme ainda suado, sentou no canto, abaixou a cabeça e pensou: e se for o fim? E se essa dor aqui tirar tudo que eu construí? Aquela insegurança de menino voltou. Aquela mesma sensação de estar sozinho num lugar frio, sem saber o que vai acontecer. Só que dessa vez o telefone tocou. Era uma mensagem. Simples. Miguel, você já venceu uma vez. E se for preciso, vai vencer de novo. Se tiver que recomeçar, lembra. Você já sabe como é. Cristiano leu aquilo umas 3, 4 vezes. E chorou. Mas foi um choro diferente. Não de medo. De força. Porque às vezes, só de saber que alguém acredita em você, já muda tudo. A recuperação foi difícil. Meses de fisioterapia, dor, treino escondido, silêncio. A imprensa especulava tudo. Será que volta? Será que acabou? Mas ele não falava nada. Só fazia o que sempre soube fazer: trabalhar quieto. E quando voltou, voltou grande. Com mais fome, mais foco, mais calma. Porque agora ele sabia que o futebol não era tudo. Que mesmo se tivesse que parar, ele já tinha deixado algo importante no mundo. Um exemplo. E aí, no primeiro jogo após o retorno, quando fez o gol, ele não comemorou com soco no ar, nem cambalhota. Ele ajoelhou, olhou para a câmera e sussurrou: obrigado. Foi para Miguel, mas também foi para tudo que ele viveu até ali. Depois disso, veio o auge. Títulos, prêmios, recordes. Cristiano virou o que todos diziam que ele seria. Só que, por trás do atleta impecável, ainda tinha o mesmo garoto que chorava no quarto. A diferença é que agora, ele sabia o que fazer com aquilo. E aí vem uma parte linda. Em um evento beneficente, anos depois, Cristiano estava discursando, falando de projetos sociais, de ajudar crianças, de dar oportunidade para quem não tem. E no meio da fala, ele para, olha para o público e diz: teve um cara que mudou minha vida com um prato de comida e uma chuteira velha. Ele me ensinou que o maior talento é dividir. O nome dele é Miguel. E hoje eu quero que o mundo saiba quem ele é. O auditório aplaudiu de pé. Miguel, que estava ali escondido na plateia, levantou tímido. Cristiano foi até ele, puxou para o palco e disse: você me deu a base. Agora a gente vai construir o resto juntos. E desde aquele dia, Miguel passou a trabalhar com ele, como conselheiro, como mentor dos garotos da base, como aquela figura que olha no olho e diz: eu te entendo. Cristiano fez questão de pagar um curso para ele. Formou ele como técnico, como gestor esportivo, mas acima de tudo, como ser humano que transforma. E o mais emocionante: um dia, no centro de treinamento, um menino novo, tímido, recém-chegado da Bahia, estava sentado num canto, cabisbaixo. Miguel foi lá, sentou do lado e falou: tá difícil, né? Mas segura. Um dia, alguém segurou minha mão. Agora é minha vez. Ciclo completo. Cristiano viu essa cena de longe e sorriu, porque ali ele entendeu: tudo valeu a pena. Ele não só construiu uma carreira, ele construiu uma corrente. E é por isso que ele sempre diz: o maior gol que eu marquei, ninguém viu. Foi o gol de não ter desistido. Se você está aqui ouvindo até agora, respira fundo. Talvez você também já tenha pensado em parar. Ou talvez você esteja segurando alguém na beira do abismo. Seja qual for o lado, saiba, você faz parte dessa corrente. E nunca subestime o poder de um gesto simples. Uma palavra, um jantar, uma chuteira velha. Às vezes, é isso que salva.
O tempo passou. Cristiano já era considerado um dos maiores da história. Tinha título de tudo quanto é tipo, troféu que nem cabia mais na estante. Só que aí veio a fase mais pesada da vida dele, não dentro de campo, fora. Acusações, manchetes sensacionalistas, julgamentos públicos, gente que nunca olhou na cara dele apontando o dedo na internet. Ele virou manchete do dia para noite. E não pelos gols, mas pelas fofocas. E não importa se era verdade ou mentira. A pressão era real. Todo lugar que ele ia, tinha alguém gravando, alguém olhando torto, alguém cochichando. Até gente que estava do lado dele no sucesso. Sumiu. Ficou tudo mais frio, mais duro. Aí, um dia, ele ligou pro Miguel. Não falou muito, só disse: "Tô cansado. Dessa vez é mais difícil." Miguel não perguntou o que aconteceu. Não quis saber de detalhe. Só respondeu: "A gente já sobreviveu a coisa pior, irmão. Vai passar, mas não deixa te mudar." Cristiano ficou em silêncio, porque aquilo ali era o que ele precisava ouvir. Não era conselho técnico, era lembrança de quem ele era, de onde ele veio, do que já enfrentou antes. E aí ele fez uma coisa que ninguém viu. Pegou o carro e foi para casa da mãe, na Madeira. Chegou sem avisar, entrou quieto, sentou no sofá da infância dele. Ficou olhando a parede, onde ainda tinha a moldura do primeiro certificado de atleta que ele ganhou com 11 anos. A mãe sentou do lado, passou a mão nas costas dele e disse: "Você não precisa provar mais nada para ninguém, mas nunca esquece quem é." Essas palavras bateram fundo, porque quando o mundo tenta te desmontar, o que segura é o que você construiu por dentro. E Cristiano tinha isso, tinha verdade, tinha raiz. Nos dias seguintes, ele ficou fora da mídia. Parou tudo. Sem coletiva, sem post, sem aparição. Só ficou com a família, com os amigos de verdade e com o Miguel, claro. Os dois iam caminhar de manhã, tomar café, falar besteira e rir. Rir como se nada tivesse acontecendo. Mas os dois sabiam. Rir também é forma de resistir. E foi ali, no meio do silêncio, que ele teve uma ideia. Reuniu a equipe dele, os poucos de confiança, e falou: "Chega de ficar se defendendo. Eu não vou viver reagindo. Eu vou continuar jogando, treinando, ajudando, sorrindo. E o resto é o resto." Porque no fim das contas, ele entendeu. O mundo sempre vai julgar. Mas só você sabe o que carrega. Só você conhece as noites que chorou no quarto, as vezes que quase desistiu, os momentos em que ficou de pé mesmo com tudo desabando. E aí ele voltou. Voltou a treinar, voltou a jogar, voltou a ser ele. Mas mais maduro, mais sereno, sabendo que agora não jogava só por troféus. Jogava por algo maior, pela história que carregava. E no primeiro jogo, depois da tempestade, o estádio estava dividido. Tinha aplauso, mas também tinha vaias. Gente que aplaudia só pelo que ele representava. E gente que vaiava pelo que leu nos sites de fofoca. Ele entrou em campo sério, mais focado, bola rolando. E no segundo tempo, cruzamento na área, gol dele, cabeçada seca, do jeito que ele sempre fez. Mas o que ele fez depois é que ficou marcado. Não comemorou, não correu, não apontou para o céu. Ele só caminhou devagar até o banco de reservas e abraçou Miguel. O estádio inteiro ficou em silêncio. O gesto não tinha legenda, mas dizia tudo. Era como se ele falasse: "Tô de pé por causa disso aqui, por causa de quem sempre acreditou."
E depois do jogo, na entrevista, o repórter perguntou: Cristiano, você tem algo a dizer para quem te criticou tanto nos últimos tempos? Ele respirou, pensou por alguns segundos e respondeu: Não, quem me conhece de verdade já sabe, e quem não conhece, um dia vai entender. Foi uma das falas mais maduras da carreira dele, e muita gente se emocionou, porque ali ele mostrou que o maior poder de um ser humano é continuar de pé sem perder a essência. E isso, meu amigo, não tem chuteira de ouro que compre. Depois disso, ele começou a falar mais sobre isso, em entrevistas, em documentários, até nas redes sociais. Começou a mostrar que o Cristiano goleador, ídolo, máquina, também era humano, também sentia, também errava, também levantava. E sabe o que é mais bonito? Ele nunca disse, fui eu que consegui sozinho. Ele sempre fala, teve gente que me segurou, e agora eu seguro outros. Miguel hoje trabalha com jovens em comunidades, dá palestra, organiza projeto social, e Cristiano banca tudo, mas nunca aparece. Por quê? Como ele diz, quem me ajudou sem câmera merece ajudar outros do mesmo jeito. Então, se você estiver passando por dias difíceis, com gente falando mal, gente apontando o dedo, gente querendo ver seu tombo, lembra do que o Miguel disse. Não deixa isso te mudar, porque a vida vai te testar. Vai mesmo. Mas o que você construiu por dentro, isso ninguém tira. Cristiano aprendeu isso na marra, e hoje ele ensina, com atitude, com verdade, com coração. Chegou um ponto em que Cristiano começou a sentir que estava entrando na reta final da carreira. O corpo ainda respondia, mas não como antes. As dores demoravam mais para passar. A recuperação levava mais tempo. Mas o que mais mudava era por dentro. Ele já não jogava só por ganhar. Já não treinava só para bater recorde. Jogava por amor mesmo. E porque sabia que cada partida podia ser a última. Um dia, no vestiário, depois de um jogo pesado, ele olhou em volta e percebeu. Era o mais velho ali. Os outros olhavam para ele do mesmo jeito que ele, anos atrás, olhava para o Miguel. E foi aí que caiu a ficha. Chegava o momento de passar o bastão, de parar de correr na frente e começar a empurrar quem estava vindo atrás. Não era a aposentadoria, ainda não, mas era a preparação interna. Ele começou a passar mais tempo com os garotos da base. Não era para dar lição, não. Era só para estar por perto. Às vezes puxava um pelo braço no treino e falava: Tá bem, mas você pode fazer melhor. Outras vezes, só sentava do lado no refeitório e escutava. Um garoto do time B contou que tinha medo de errar no jogo porque todo mundo esperava demais dele. Cristiano olhou bem nos olhos dele e disse: Errar faz parte. Eu só cheguei onde cheguei porque errei muito, mas continuei. Palavra simples. Mas muda tudo, né? Numa dessas conversas, um moleque perguntou: Você tem orgulho do que fez? Cristiano demorou para responder. Olhou para o chão e falou: Tenho, mas o que mais me orgulha não está nos vídeos, está nos bastidores, em quem eu ajudei, em quem eu não deixei desistir. E ele falava isso porque sabia. Fama passa, título vira estatística. Mas o que fica mesmo é como você fez os outros se sentirem. É isso que marca. Aos poucos, ele foi se afastando da ideia de ser o centro das atenções. Começou a dar mais espaço para os outros brilharem. Vibrava com o gol do companheiro como se fosse dele. E quando via um garoto com medo de cobrar pênalti, ele só dizia: Vai lá, erra tranquilo, eu tô aqui. Olha, ter alguém que te diga isso no meio da pressão do futebol profissional muda tudo. E teve uma cena linda, que pouca gente viu. Era um treino fechado, time principal misturado com base.
O técnico pediu para formar duplas para um exercício. Todo mundo se juntou com os amigos. Sobraram dois meninos calados, novatos. Um deles tremia de nervoso. Cristiano foi até eles e disse: Vem comigo. Hoje vocês são meus parceiros. Ali mesmo, sem cerimônia. Aquilo virou assunto no clube por semanas. Não porque ele fez para aparecer, mas porque ele mostrou com atitude que ninguém ali era invisível. E isso vem de onde? Da época que ele era o invisível, o menino no quarto, querendo ir embora, o moleque que só queria alguém que olhasse para ele e dissesse: Fica mais um pouco. Então, quando você vê o Cristiano hoje, mais calmo, mais observador, mais generoso, é porque ele entendeu. Ser referência não é ser perfeito, é ser presente, é ser real. Numa entrevista recente, perguntaram para ele: O que você quer deixar como legado? Ele não pensou muito. Respondeu na lata: Quero que falem, ele foi justo, ele cuidava dos outros, ele não esqueceu de onde veio. E é exatamente isso. Porque o Cristiano do começo, o que treinava sozinho à noite, o que engolia a piada calado, o que segurava a lágrima no travesseiro, esse nunca saiu de cena, só cresceu e virou alguém que agora carrega outros nas costas. Ah, e teve uma vez, Miguel falou uma coisa que marcou muito. Eles estavam sentados depois de uma reunião de projeto social. Cristiano estava meio cansado, meio desanimado com as cobranças da mídia. Miguel olhou e disse: Você sabe o que é um líder de verdade? É aquele que continua andando mesmo quando está cansado, porque ele sabe que tem gente atrás dele seguindo o passo. Cristiano fechou os olhos por um instante, respirou fundo e disse: Então eu vou andar mais devagar, mas não vou parar. E não parou mesmo. Começou a construir centros de formação de atletas, mas não era só para formar jogador, era para formar homem. Moleque bom de bola tem de monte. Agora, moleque que aprende sobre respeito, sobre empatia, sobre resiliência, isso é o que ele quer deixar. E se você perguntar para ele hoje o que mais toca o coração dele, não vai ser o gol em final de Champions, nem a chuteira de ouro. Vai ser a mensagem que recebeu de um menino de 14 anos dizendo: Eu ia desistir do futebol, mas depois que ouvi sua história, fiquei. Isso aí, meu amigo, é vitória. Porque no fim, o que conta mesmo não é quantas vezes você apareceu na TV, é quantas vezes você fez alguém não se sentir sozinho. E é por isso que Cristiano hoje sorri diferente. Porque ele sabe que está deixando marca, não de chuteira no campo, mas de humanidade na vida dos outros. A vida é feita de ciclos. E Cristiano sabia que o dele, dentro de campo, estava chegando no fim. O corpo já não respondia como antes, as viagens cansavam mais, e os jogos, apesar de ainda emocionantes, já não acendiam o mesmo fogo. Só que, diferente de muita gente, ele não ficou triste. Sabe por quê? Porque ele olhava para trás e via uma história inteira construída com verdade. E o mais bonito é que ele não tinha pressa de se despedir. Ele ia saindo de mansinho, sem discurso, sem cartaz, sem precisar anunciar: Esse é meu último jogo. Porque, no fundo, ele queria que fosse natural, sem espetáculo, do jeito que as coisas mais bonitas são. Mas teve um dia que ele sentiu. Era um jogo em casa, estádio lotado, clima diferente. Antes de entrar em campo, ficou olhando para o vestiário. As camisas penduradas, o cheiro do gramado, o barulho das chuteiras no chão. Tudo aquilo que ele viveu por tantos anos parecia se despedir dele. Ele respirou fundo, fechou os olhos e pensou: se hoje for o último, que seja do meu jeito. E foi. Entrou em campo com calma, não com aquela pressa de fazer gol, mas com presença, com gratidão.
E no fim do jogo, depois do apito, ele não chorou. Só caminhou devagar até o meio do campo, olhou em volta e sorriu. Aquele sorriso de quem sabe que cumpriu o que tinha que cumprir. Na entrevista pós-jogo, perguntaram: Cristiano, esse foi o fim? E ele, com aquele jeito sereno que só o tempo traz, respondeu: Não sei se foi o último jogo, mas se foi, foi perfeito. Depois disso, ele se afastou aos poucos. Começou a aparecer mais nos projetos sociais, nas escolas, nos centros de formação. Passou a ser lembrado não só como o cara dos gols, mas como o homem das histórias, daquele que não esqueceu de onde veio, daquele que ajudou. E aí veio um momento lindo. Miguel organizou um evento surpresa, um encontro com meninos e meninas de vários lugares, todos impactados pela história de Cristiano. Quando ele chegou no salão, viu aquele monte de rosto jovem, brilhando, cada um segurando uma folha de papel. Miguel pegou o microfone e disse: Cristiano, eles não vieram pedir autógrafo. Vieram te entregar uma carta. Cada um aqui escreveu uma coisa que só viveu porque um dia você não desistiu. Cristiano travou. Olhou em volta, sem saber o que falar. Pegou uma carta aleatória, leu, e o olho encheu d'água. Eu ia parar de jogar, mas minha mãe mostrou sua história. Hoje tô jogando pela seleção sub-17 do meu estado. A segunda dizia: Minha irmã teve depressão e só melhorou quando ouviu uma palestra sua. Você salvou a gente sem saber. Ele não aguentou. Sentou ali mesmo, no chão do palco, com as cartas no colo, e chorou. Não era choro de tristeza, era aquele choro que limpa, que alivia, que fecha um ciclo. E no final do evento, ele pegou o microfone e disse uma coisa que ficou marcada: Meu maior troféu tá aqui. Não brilha, não pesa, não dá fama, mas tá aqui, no coração de cada um de vocês. E isso ninguém tira. Daquele dia em diante, Cristiano virou outra coisa, um símbolo, não só do futebol, mas da força, da superação, da lealdade, do cara que caiu, levantou, caiu de novo e não deixou de ser ele. E Miguel continua do lado dele. Só que agora os dois são vistos como dupla, irmãos de alma. Um acreditou no outro no começo. E agora seguem juntos para inspirar quem está começando. Numa conversa reservada, sem microfone, Cristiano falou para Miguel: Se eu pudesse voltar lá naquele quarto do alojamento, onde eu estava arrumando a mala para desistir, eu ia olhar para mim mesmo e dizer: Fica. Você ainda vai mudar muita vida sem saber. Miguel sorriu e respondeu: E se eu pudesse voltar, eu bateria na porta de novo, com a mesma frase: Vamos jantar? E foi isso que eles ensinaram ao mundo: que as grandes histórias não começam com aplauso, começam com pequenos gestos, com uma escuta, com um abraço, com uma chuteira velha. Cristiano encerrou a carreira sem precisar dizer adeus, porque o que ele plantou continua. Nos campos, nas escolas, nas famílias, nas histórias como essa aqui, que você está ouvindo agora. E se você chegou até aqui, leva com você essa verdade. Você não precisa mudar o mundo todo, só precisa mudar o dia de alguém. Às vezes, isso já salva uma vida. Seja o Miguel na vida de alguém, ou seja o Cristiano, que mesmo com medo, fica mais um pouco. Porque às vezes o melhor da nossa vida acontece depois que a gente quase foi embora. Se essa história te tocou, deixa nos comentários o que mais mexeu com você. E se puder,
Compartilha com alguém que precisa escutar isso hoje, porque às vezes é só isso que a pessoa está esperando: uma palavra, uma história, um sinal para continuar. E como o Cristiano disse no final daquele evento, com voz firme e olho cheio: ajudar alguém é o gol mais bonito que eu já marquei. Fim de jogo. Mas o legado continua. Sabe o que mais me emociona nessa história do Cristiano Ronaldo e do Miguel? Não é o número de gols, não são os títulos, não é a fama, é o que tem por trás. É o que pouca gente vê, é a parte humana. Porque no fim das contas, todo mundo já foi, ou ainda vai ser, aquele menino no quarto, com medo, inseguro, quase desistindo. Todo mundo já teve um momento de dúvida, de solidão, de achar que está lutando sozinho contra o mundo. E às vezes, tudo o que a gente precisa é de alguém que bata na porta e diga: vamos jantar. O gesto é simples, mas o efeito é gigante. Cristiano só ficou porque alguém olhou para ele, porque alguém percebeu que ele existia. E isso, gente, vale para qualquer área da vida. Não importa se é no futebol, no trabalho, na escola, na família, todos nós precisamos ser vistos. Precisamos ser lembrados que a gente importa. E o que mais me pega nessa história é justamente isso: o poder do olhar. Miguel não era treinador, não era empresário, não era chefe. Era só um jovem um pouco mais velho, que já tinha sentido na pele o que era ser ignorado. E ao invés de repetir o ciclo, ele quebrou. Ele decidiu acolher. Essa é uma das lições mais fortes aqui. A gente pode ser o ponto de virada na vida de alguém, mesmo sem ter cargo, sem ter dinheiro, sem ter fama, só com presença. Hoje em dia, tá todo mundo correndo, todo mundo querendo vencer, crescer, aparecer. E no meio dessa correria, a gente vai esquecendo de olhar para o lado, vai esquecendo que às vezes quem tá do nosso lado tá por um fio e não dá sinais, não pede ajuda, só espera que alguém perceba. Por isso, essa história me fez parar e pensar: quantas pessoas eu já deixei passar sem notar? Será que alguém perto de mim está precisando de um vamos jantar? Será que eu mesmo estou precisando disso, mas estou fingindo que está tudo bem? Cristiano só virou o que virou porque teve base emocional, porque teve suporte. E quando ele teve a chance de devolver, ele devolveu, em silêncio, sem marketing, só fez. E isso é outra grande lição. Ajude como você pode, e não espere aplauso. A ajuda verdadeira não precisa de palco. Às vezes, você muda a vida de alguém com uma conversa de 5 minutos, com um elogio sincero, com um "tamo junto". E isso é tão poderoso, porque cria corrente. O mais lindo dessa trajetória é ver como tudo se conecta. Miguel salvou o Cristiano. Cristiano salvou vários meninos. E esses meninos agora estão salvando outros. É uma corrente de cuidado, de afeto, de humanidade. E olha, num mundo tão cheio de ódio, competição, disputa, ver uma história como essa renova a fé. Faz a gente acreditar que ainda vale a pena ser bom, que ainda vale a pena se importar. Outra coisa que me marcou foi a maturidade do Cristiano lá no final, quando ele disse: se eu deixei alguém se sentir visto, eu já ganhei. Cara, isso é forte demais, porque a gente passa tanto tempo tentando provar algo. Tanta gente vive em função de resultado, número, reconhecimento. Mas no fundo, o que realmente vale é como você fez os outros se sentirem. E não tem diploma que ensine isso. Você pode estudar em qualquer lugar do mundo, ganhar bem, ser o melhor na sua área, mas se você não souber enxergar o outro, escutar o outro, acolher o outro,
falta algo. Essa história também me ensinou que tudo começa em silêncio. A dor que o Cristiano sentiu no começo foi em silêncio. A ajuda que o Miguel deu também. E os maiores aprendizados que a vida dá não vêm em voz alta, vêm nos bastidores. Então a gente precisa aprender a observar mais, a perguntar mais, a oferecer mais do que só conselho. Às vezes, a pessoa não quer escutar o que ela deve fazer. Ela só quer que você esteja ali, perto, presente. Se tem uma coisa que eu levo dessa história toda, é isso. Presença vale mais que solução. Presença vale mais que discurso. Presença vale mais que promessa. E por fim, eu queria deixar uma reflexão. Todo mundo quer encontrar um Miguel na vida. Mas será que a gente está sendo o Miguel de alguém? Porque quando a gente decide ser esse tipo de pessoa, o mundo muda. Pode não mudar inteiro, mas muda o mundo de alguém. E isso já é muito. Se essa história te tocou de algum jeito, se te fez lembrar de alguém, ou se acendeu alguma coisa aí dentro, então valeu a pena contar. Porque história boa é aquela que desperta sentimento. E sentimento bom precisa ser espalhado. Então agora eu quero te pedir uma coisa. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se alguma parte dessa história te emocionou, comenta aqui embaixo. Diz qual foi. Se você lembrou de alguém enquanto assistia, compartilha com essa pessoa. E se você acredita que o mundo precisa de mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente não está só contando histórias, a gente está construindo corrente de inspiração, de humanidade, de verdade. E lembra sempre, às vezes, tudo o que alguém precisa para não desistir é de você. Obrigado por estar aqui até o fim. Até o próximo vídeo. E não esquece, ajudar alguém é o gol mais bonito que você vai marcar na vida.